Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. É muito bom a gente já ter uma oferta assim, né? Com Deus falando. E o melhor ainda é Deus confirmando a palavra que a gente vai trazer hoje. Eu tentando olhar para ele aqui e falar assim, você está ouvindo isso? Porque quando a gente se propõe a trazer uma ministração, a gente quer que seja do coração de Deus. A gente quer ser direcionado pelo Senhor. E desde o início do culto o Senhor está confirmando tudo. E nessa oferta, a palavra ofertória do pastor foi basicamente metade do que a gente vai falar aqui nessa noite. Então o Senhor realmente, Ele quer tratar com a nossa família nessa noite. O Senhor realmente, Ele está entrando dentro dos lares. E se você der ouvido à palavra do Senhor, guardar no teu coração, não somente guardar, praticar, você vai começar a colher tudo que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Amém? Deus é fiel. E a palavra dele não muda. É muito bom você estar no centro da vontade do Senhor. E hoje, nós estamos aqui com um tema, ajustando os moldes da família. A gente já mudou esse tema umas 3 vezes já, gente. Um tema, ajustando os moldes da família. O que vocês imaginam com isso? Tem muita coisa para ser tratada aqui nessa noite. Para a gente estar no centro da vontade do Senhor. E a gente já começa essa ministração falando sobre o que o mundo tem tentado fazer com os nossos lares. Hoje, o mundo tem trazido para a gente tantas coisas, tentando colocar dentro dos nossos lares o errado como o certo. E muitas pessoas já estão até brigando, já entrando na onda do mundo, já achando normal aquilo que não é normal. Aquilo que o Senhor, na palavra dele, diz que é pecado. Mas o mundo traz para a gente como algo tão natural. E se a gente não vigiar, a nossa casa começa a andar no mesmo curso do mundo. O pecado começa a fazer parte da nossa vida. E a gente começa a colher as maldições e não as bênçãos de Deus. Como minha esposa falou, o mundo, ele tem entrado nos lares. E quando eu falo entrar nos lares, entrar no lar de alguém ímpio é algo fácil, é algo costumeiro. A questão que nós queremos tratar aqui essa noite é que o mundo, as coisas que se atribuem ao mundo, têm entrado, têm permeado hoje nos lares cristãos. Nós temos permitido que coisas que se associam ao mundo entrem na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida conjugal, na nossa vida amorosa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, na nossa forma de agir, de tratar, de administrar os nossos negócios, de administrar o nosso trabalho, a nossa casa. Queremos aqui essa noite, como todos os cultos de família, queremos trazer, além de despertar a consciência na igreja, mas de trazer uma lição que possa mudar as nossas características nos quesitos familiar, no que diz respeito à família. Porque nós aprendemos desde criança, quem nasceu na igreja vai concordar comigo, que precisamos ser diferentes do mundo, precisamos andar na contramão do mundo, do pecado. E como é que o pecado entra na família hoje? Como é que o mundo hoje entra no lar de forma sorrateira, ao ponto de olharmos e achar que é normal? Porque o mundo
quer fazer isso hoje em dia. Trazer o que é anormal com roupa de normal. É trazer aquilo que é insano ao ponto de olharmos e falar, não tem nada a ver. É isso que queremos abordar aqui essa noite. Queremos falar aqui essa noite. E para falar sobre isso, queremos ler um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Queria que a igreja abrisse comigo. Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todos acharam? Amém. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. O versículo 2 do capítulo 12 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformemos pela renovação da sua mente, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como não criar filhos para o mundo, e sim para transformar o mundo? Como que os nossos jovens precisam se preparar hoje para transformar o mundo e não deixar que o mundo os transforme? Eu queria ler aqui na Bíblia a mensagem, tem uma linguagem muito bacana, e eu vou ler aqui, não sei se alguém tem a Bíblia a mensagem, então os irmãos só me escutem. Eu vou ler o versículo 1 e o 2, que diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que de Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. E o versículo 2 vai dizer assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Ou seja, não se ajuste à cultura do mundo ao ponto de vocês não pensarem mais. Percebe que quando a gente mais longe está de Deus, automaticamente mais perto nós vamos nos aproximando do pecado. E o que a Bíblia vai dizer aqui, assim, que quanto mais próximo dessa cultura, menos vocês conseguem pensar. Imagina, porque se ainda você consegue pensar, entender que aquilo que você está fazendo não é correto aos padrões bíblicos, aos olhos de Deus, você consegue ter a consciência. O problema é quando você começa a fazer e se torna tão natural que você não consegue pensar mais. Perde-se o raciocínio a ponto de deixar as coisas indo de qualquer forma, de qualquer maneira. Continuando, em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Meu Deus, me perdi. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É o que ele falou aqui: como não criar filhos para o mundo, mas para transformar o mundo. Porque a maioria das pessoas falam que a gente precisa aprender a criar filho para o mundo. Nós criamos filho para o mundo. Só que não é assim.
Nós precisamos criar os nossos filhos com uma mentalidade para eles entenderem que eles estão nesse mundo, mas que eles não são desse mundo. Que eles estão nesse mundo, mas eles precisam influenciar e não ser influenciados. Os padrões do mundo não podem ser os mesmos padrões da nossa casa. Se o mundo se prostitui, meus filhos não vão se prostituir. Se o mundo, eles bebem, usam drogas, cigarro, meus filhos não vão usar. Esse é o padrão do mundo. No mundo eles são assim, mas nossos filhos não, nossos filhos são do Senhor. Então o primeiro tópico que a gente coloca aqui é: não vamos nos amoldar ao padrão do mundo. O que é se amoldar? É tomar a forma do mundo, é seguir aquilo que o mundo está seguindo. É o que ele falou, é o normal e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então eu posso assistir o que eu quiser, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, o pecado está entrando dentro da nossa casa. Por causa do não tem nada a ver, a gente escuta músicas mundanas, não sabe nem a quem foi oferecida aquela música, mas estamos entrando dentro da nossa casa, nosso filho está lá no TikTok fazendo as dancinhas do TikTok. Tem coisa boa? Tem, mas eles sabem discernir o que é certo e o que é errado? Jovem, vocês, como se preparar para transformar o mundo? Vocês são a nova geração. Vocês vão ser influenciadores nesse século. Vocês não podem se deixar influenciar pelas coisas que o mundo diz que é certo. Vocês têm que pensar por si mesmo, entender o que a palavra diz a respeito de vocês. Por isso que nós temos muitos jovens perdidos no mundo. E pior, perdidos dentro da casa do Pai. Não tem direção, não tem senso. O mundo, os padrões do mundo, só existem dois tipos de padrões: o do mundo e o que segue a vontade de Deus. Não tem outro padrão. Ou a gente segue o mundo, ou a gente segue o que a Bíblia fala. Os dois não dá. Não dá para seguir os dois juntos. Ou a gente agrada a Deus e agrada a Deus e desagrada o mundo, ou a gente agrada o mundo e desagrada a Deus. Não dá para fazer as duas coisas. As duas coisas não caminham junto. E é difícil hoje a juventude se posicionar como servo do Senhor, porque nossos filhos, você já percebeu que nós estamos numa geração que nossos filhos são tímidos. A nossa geração, nessa idade de 12, 13 anos, a geração já estava sendo batizada com o Espírito Santo, rodando na igreja, botando fogo na igreja. Os jovens hoje, você tem que pedir ele para cantar, porque até para cantar, eles sentem vergonha. É o avivamento que a gente precisa restaurar. Isso começa dentro da nossa casa. Começa lá a gente incentivando os nossos filhos, entendendo, mostrando para eles para que eles vieram aqui. Filho, você não é igual a todo mundo. Você nasceu com um chamado do Senhor. Você não tem que se amoldar a esses padrões que estão falando. Amém? Amém. Dá glória, irmão. A Bíblia, ela sempre vai citar, sempre vai dar duas opções. A gente vai olhar Deus falando: ou vocês escolhem a vida, ou escolhem a morte, ou escolhem a bênção, ou escolhem a maldição, ou escolhem o céu, ou escolhem o inferno, ou escolhem entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Só que querer andar por um caminho e seguir pelo outro não tem como. Esses padrões que nós estamos falando, não tem como seguir os padrões de Deus e ao mesmo tempo querer seguir os padrões do mundo. Não podemos tomar a forma que o mundo tenta nos colocar a todo tempo. E muitas das vezes, como dizem, né, de goela abaixo. Vamos olhar o jovem Davi. Davi
percebe que o povo de Deus estava sendo fragilizado, acovardado por causa do inimigo, cujo nome era Golias. Davi, mesmo sendo jovem, sem ter experiência de guerra, se apresenta ao rei Saul. E Saul, por algum motivo, que eu acredito que seja a graça de Deus na vida de Davi, dá a Davi o direito de lutar contra Golias. Por algum motivo, que eu acredito que seja a graça de Deus, Saul confia a um menino todo o seu exército, porque se Davi perdesse, o exército todo perderia, irmão. Então Saul agora tira suas vestes reais, que estavam moldadas ao seu corpo, à sua estatura, ao seu tamanho, e tenta colocar em Davi. E em outras palavras, a Bíblia não diz, eu estou falando com as minhas palavras, Davi foi abduzido pela roupa de Saul, porque a roupa de Saul não era os moldes para o corpo de Davi. E quando Davi coloca a roupa, agora a Bíblia fala que Davi começa a andar desajustado, desengonçado, sem jeito, ao ponto de quase cair. E talvez alguns vão olhar e falar assim: rapaz, esse menino vai morrer, ele não consegue nem se mexer dentro dessa roupa. E Davi, então, por uma inspiração divina, creio eu, arranca a roupa e falou: Saul, por favor, não precisa dessa roupa, eu vou desse jeito. Essa roupa que está no meu corpo é a roupa do meu molde, é a roupa que Deus preparou para mim, é a roupa que Deus criou para mim. E por mais que pareça uma roupa fraca, essa vai ser a roupa que eu vou destruir Golias. E Davi vai, e a gente conhece o final da história. Golias no chão, Davi em cima, a espada, e decepa a cabeça de Golias. E todo o povo filisteu corre, bate em retirada, porque através da vida de um menino, Deus dá vitória a um exército inteiro. Porque Davi não aceitou os moldes que alguém determinou para ele. Davi não aceitou aquilo que disseram para ele fazer. Porque Davi entendeu. Porque Davi entendeu que aquela roupa, aquela vestimenta não era para ele. Precisamos deixar de ter vergonha de falar não. Imagina se Davi, perante o rei, fala: rei, eu vou para a guerra com essa roupa, rei, muito obrigado. Imagina o que aconteceu com Davi. Ia morrer. Mas Davi decide dizer não a Saul. Davi decide se impor. E muitas das vezes o que falta a nós é a nossa imposição, de falar: eu não quero, eu não aceito, eu não desejo, eu até tenho vontade, mas eu rejeito. Porque o homem cai, porque o homem peca, porque não sabe dizer não, porque não sabe dizer não àquilo que não é ao seu formato, à sua moldura. Que possamos ser como Davi, entender que aquilo que Deus nos deu, que aparentemente aos olhos dos homens pode ser pequeno, indefeso, mas Deus pega coisas pequenas e faz grandes. Deus pega aquilo que aparentemente é frágil e faz como um leão, como uma fortaleza nas mãos dele. Precisamos confiar em Deus, que Deus tem o melhor formato para a nossa vida, o melhor molde para a nossa vida. Mas para isso, precisamos nos posicionar. Você pode dizer comigo: o mundo não vai conhecer os meus filhos. O mundo não vai conhecer os meus filhos. Diga mais forte: o mundo não vai conhecer os meus filhos.
Nós precisamos profetizar isso todos os dias. O mundo não vai conhecer os meus filhos, porque eles saberão quem eles são nesse mundo. O mundo, ele pode até parecer encantador, mas nós vamos ensinar aos nossos filhos o que é realmente o verdadeiro evangelho. Que eles não precisam ir lá fora para ser felizes. Eles têm a verdadeira felicidade dentro deles. Que eles não precisam ir lá fora se contaminar com as coisas desse mundo. Os nossos filhos não vão conhecer o mundo. E o mundo não vai conhecer os nossos filhos. Eu creio nisso e eu profetizo isso, mas isso começa dentro da nossa casa. Isso é um trabalho que nós pais devemos fazer. O problema é que muitas das vezes nós não queremos investir esse tempo, porque isso é investimento de tempo. Isso é você sentar e você explicar cada coisa que acontece. Nós temos um casal do Casados para Sempre que teve uma aula que nós ensinamos sobre intimidade. Foi uma aula sobre intimidade. E essa mãe, nós ensinamos a aula e nós falamos assim: nossos filhos precisam aprender sobre sexualidade pelos pais, não pelo celular, não pelo amigo. Sabe o que acontece? Os pais não querem, acham que, como que eu vou falar? Como que eu vou entrar nesse assunto? E quando a gente se omite, tem alguém que vai ensinar. Só que vai ensinar da forma errada. E muitas das vezes a gente não senta para falar que existe uma consequência. Existe. Se você beber, você pode beber? Pode. Mas vai ter uma consequência. Porque o que a gente faz com nossos filhos é dizer que eles não podem. Não pode, não pode, isso é pecado. Não explica o porquê. Não explica sobre o que é sexualidade. Nós estamos com jovens aqui. Quantos dos pais não sentaram hoje para falar com eles o que é? Sabe por quê? Eles vão aprender da forma errada. Vai aprender com o amiguinho da escola mostrando pornografia. E se estiver na pornografia, como que sai disso? Os filhos precisam ter nos pais alguém com que eles possam falar. Porque desde o momento que eles não têm essa entrada com os pais, eles vão falar com quem? Quando o pai não abraça, o mundo abraça. Quando os pais não se posicionam para ensinar, vai ter alguém que vai ensinar. Como que os nossos filhos não vão tomar a forma do mundo se o que eles precisam aprender não está saindo de dentro da nossa casa? Se a gente só sabe ditar regra, do pode, não quero que faça, não vai, por quê? Porque eu não quero, porque a regra é na nossa casa. Tudo tem um porquê, tem uma... A gente tem que ensinar os nossos filhos a terem consciência do que é errado. Não é porque é pecado, é porque vai ter uma consequência. A consequência do pecado, ela é ruim. A consequência do pecado vai te levar para a morte. Se você usa droga, o final é esse. Leva eles na Cracolândia. Leva eles para um viciado. Leva eles para entender, mostra para eles exemplos de pessoas que beberam e entraram no vício e não conseguem mais sair. Está entendendo? Porque muitas das vezes, meu pai e minha mãe é chato, não é chato. Já viveu uma vida pela frente, sabe? Hoje tem sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. O que o jovem não tem hoje é essa maturidade. Porque não viveu ainda, não passou essa experiência. Está começando a ter experiência. Aí começa a briga dentro de casa de que meu pai e minha mãe só querem mandar em mim. Só quer ditar as regras, mas não é assim. Eles já viveram e eles querem dizer para você, meu filho, não segue esse caminho, porque esse caminho é de morte. Não segue esse caminho, porque esse caminho vai te levar para a destruição.
eu estou trabalhando com os jovens o livro de Provérbios, e a gente está cada vez entrando mais, e a gente vê que Salomão, ele guardou as palavras do pai. Davi investiu em Salomão, porque Salomão, ele todo momento, ele traz lá de trás: meu pai disse isso, 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 e eu guardei. Meu pai falou para me guardar os mandamentos, e ele guardou os mandamentos e teve uma vida próspera. Mas para isso teve o Davi na vida de Salomão. E hoje precisa que se levante Davi aqui nessa noite. O Senhor precisa levantar pais dispostos a pagar o preço. Porque não adianta a gente só profetizar: eu quero que meu filho não conheça o mundo. Mas o que eu estou fazendo para que ele não conheça o mundo? Porque se você, pai, não se levantar e se posicionar, o mundo está se levantando, está entrando dentro da nossa casa. A gente dá um celular para uma criança de 12, 13 anos, ele tem maturidade para ter um celular? Gente, é a nossa realidade. O pior é que isso está descendo. 2, 3 anos, 4 anos. Eu já tenho crianças que têm 3 anos, que se a mãe tirar o celular dela, ela faz um escândalo. Ela toca o terror na terra. Eu não sei se vocês têm filho assim, que não tem, gente. Eu estou vendo que algumas mães rindo, mas a criança toca o terror na terra. Isso daqui é padrão do mundo. Pode-se ter? Pode. Você está num joguinho aqui educativo ou ela está com o YouTube liberado? Você está entendendo, gente? Não é uma questão, você pode dar, pode, não é para você dar e virar as costas. Porque depois que ela acessar e ver, destruiu. Depois que acessar um conteúdo errado, para você desconstruir isso na mente da criança, vai ser muito mais difícil. Você pode dar, mas tem que ter limite. A gente precisa colocar limite. Lá em casa, minhas filhas não pedem mais, porque antigamente, quando eu estava muito atarefada, eu botava um joguinho educativo e dava na mão. Até que eu fui ver que depois do joguinho, ela também, quando queria, ela acessava o desenhozinho no YouTube. Senta para ver o desenhozinho no YouTube para você ver. Passa um, daqui a pouco vem uma propaganda. Passa outro, vem uma propaganda mais horrível do que a outra. E você olha e fala assim: misericórdia, isso daqui é um nível infantil. Como é que está tendo isso daqui? Mas isso está tendo sim, dentro da nossa casa. A gente coloca o nosso filho para ver Netflix e você acha que aquele desenho não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Senta para assistir o desenho para você ver se não tem nada a ver. Sabe por quê? As sutilezas do inimigo estão entrando dentro da nossa casa. E ele não está brincando de ser inimigo. Ele não brinca de ser inimigo. E a igreja também não vai brincar de ser igreja. Porque a gente está se levantando e a gente está acordando para um novo tempo. Um tempo de que a gente não vai mais negociar com o inimigo. Um tempo de que os pais vão sentar à mesa e explicar para os seus filhos o que realmente precisa ser explicado. Eu tenho aqui o exemplo da Jéssica. Jéssica fez isso. A gente ensinou ela aqui, ela chegou na casa dela, botou os 2 filhos e explicou tudo. A gente riu com ela, que a gente falou assim: Jéssica, para que tanto, minha filha? Calma, devagar. Mas ela não, comigo é assim, se tem que explicar, vamos explicar mesmo. Mas tem que ser assim. Se você não quiser que seus filhos aprendam errado, você tem que se posicionar. E parar com esse negocinho de que, não está na idade. Não está na idade. Gente, essas crianças estão sabendo mais do que a gente, com 10, 11 anos, 9 anos. Está dando um show, sabe por quê? Porque eles têm tudo aqui hoje. Se você botar seu filho para assistir Malhação, acabou. Então eu espero que jovens que estão aqui anulem Malhação. Porque só ensinam o que é errado. Anulem. Olha o que seus filhos estão vendo. Se você não quer que ele tenha uma vida sexual antes do casamento e perca a pureza e perca as bênçãos do Senhor sobre um matrimônio abençoado, tira essas novelas dentro da sua casa. Tira esses padrões mundanos dentro da sua casa. A gente é chato? Não, a gente não é chato, não. A gente só sabe discernir o que pode e o que não pode. O que é de Deus e o que não é.
E o segundo ponto que nós vamos entrar aqui, que é: transformem-se pela renovação da vossa mente. Falamos sobre os moldes de Deus, os moldes do mundo. A gente não se misturar com aquilo que não é de Deus. Como a gente relacionar isso com os nossos filhos. Foi o que nós lemos em Romanos: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Tá ok, pastor, eu sei que eu não tenho que me amoldar com os padrões do mundo, mas como é que eu faço agora? Eu me posicionei, eu estou mantendo minha caminhada, mas em determinados momentos a minha mente quer me levar de volta. Em determinados momentos os meus pensamentos, o meu coração me tira daquilo que eu realmente tenho que seguir, tenho que caminhar. Então Paulo, ele dá uma direção, mas também dá uma dica de como precisamos fazer, como devemos fazer, que é a renovação através da nossa mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Como é que renovamos alguma coisa? Esses dias, tempo desse atrás, minha esposa disse: eu preciso dar uma renovada no meu guarda-roupa. E o coração já acelera do marido. Porque como é que renova o guarda-roupa? É entrando o novo e saindo. Renovar a mente é quando eu tiro o velho e substituo pelo novo. Eu tiro aquilo que é ruim e substituo por algo bom. Então, como que nós renovamos a nossa mente? Quando vem aqueles pensamentos que a gente sabe que é errado, quando vem aquela vontade de voltar a fazer as coisas erradas, aí Paulo vai dizer: ei, renove a sua mente. E como que renovamos a nossa mente? Essa semana, umas 2 semanas, tem gente que tem trabalhado muito. E esses dias eu tive que ir para uma cidade. Eu estava meio triste com umas coisas, estava sozinho, minha esposa estava comigo. E eu fui no carro e pensando no silêncio dentro do carro, porque não tinha rádio, o lugar onde eu estava não pegava rádio nenhuma. Eu, pelo menos, eu não conhecia a rádio da região, eu normalmente só ouço um tipo de rádio. E aí eu achei o pendrive no carro e comecei a ouvir a música. Comecei a ouvir a música, comecei a adorar a Deus, louvar a Deus. E daqui a pouco aquela tristeza foi saindo, aquilo que era ruim foi saindo, dando lugar para algo bom entrar. O problema é que nós não conseguimos renovar a nossa mente porque nós não tiramos aquilo que é ruim. Porque só entra o bom se o ruim sai. Só entra o novo se o velho mete o pé. O problema é que às vezes a gente fica agarrado, preso ao passado, às coisas ruins, e não permite que as coisas novas entram na nossa vida. E eu comecei a louvar a Deus, a adorar a Deus, e daqui a pouco eu comecei a chorar e a sentir a presença de Deus, porque uma maneira de renovar a nossa mente é quando nós adoramos a Deus. Sabe aquele momento? Você e Deus. Às vezes tem um monte de gente à sua volta, e você está conectado pensando em Deus. Às vezes é aquele momento que você está sozinho, momento triste, talvez pensando em desistir, pensando em parar. E esses são os pensamentos que vêm na nossa mente. O pastor falou até no início do culto, né, sobre algo que Deus mostrou para ele. E quando nós começamos a pensar nessas coisas, o nosso corpo, o nosso coração vai se entristecendo. Mas quando nós nos inclinamos a Deus, a buscar, adorando a Ele, louvando a Ele, talvez você não seja nenhum cantor profissional, mas você adora a Deus do seu jeito, da sua forma, porque Deus não está preocupado se você fez curso de canto, se você canta bem demais ou não canta nada.
Deus está preocupado quando nós nos inclinamos o nosso coração a Ele. Outra forma de renovar a nossa mente é quando nós oramos ao Senhor. Pastor, só com os joelhos dobrados? Não, em pé, no ônibus, no trabalho, deitado. Quando nós oramos ao Senhor, nós renovamos a nossa mente. Quando nós lemos a palavra e meditamos nela, nós renovamos a nossa mente. Porque ler por ler não traz muita mudança. Mas quando eu leio, começo a meditar naquilo que eu estou lendo, começo a entender naquilo que eu estou lendo, a minha mente vai sendo renovada. Quem não começou a orar aqui, às vezes com a cabeça cheia de coisa, e começa a orar, se entregar, daqui a pouco esquece das coisas que estão acontecendo. Quem não adentrou por essas portas, cheio de problemas, e começou a levantar as mãos e adorar o Senhor e buscar a presença de Deus, daqui a pouco se esqueceu do problema. Por quê? Isso é renovação de mente. Renovar a nossa mentalidade. Amém? E como transformar a mente dos nossos filhos? Aí que entra. Primeiro ponto. Precisamos mostrar que o nosso filho tem valor. Valor. Algo que muitas famílias já deixaram de demonstrar. Qual é o valor que ele tem? Eu tenho acompanhado jovens que estão em depressão. Sabe por quê? Porque o pai não chega, a mãe não chega e nos diz: filho, eu te amo. Desde o ventre são rejeitados pela mãe, querendo a morte. Nós estamos numa juventude que ela tem tudo. Eu até os 15 anos, eu conto para os jovens aqui, que eu até os 15 anos, eu acho que eu tinha umas 2 roupas novas, comprada mesmo, porque o resto foi tudo doado. Não é? Tudo doado. E quando eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar para ter minhas coisas, eu queria trabalhar para comprar minhas roupas, né? E você vê, hoje a gente tem a geração que o jovem desde cedo já tem um celular. Antigamente a gente se comunicava pelos orelhão, né, amor? Fiquei muito tempo no orelhão, conversando com ele. Eu tenho problema de coluna, tanto tempo que eu ficava no orelhão em pé. Na nossa época a gente não tinha quase nada, gente. Na nossa época a gente jogava na rua, a gente jogava bola, brincava de bandeirinha na rua, a gente subia em árvore. Alguém já caiu aqui de árvore? Porque eu caí várias vezes, até quebrei o dente. Minhas pernas são marcadas de tanto que eu corri na rua. Sabe por quê? Porque a gente brincava. O jovem hoje em dia está em depressão, sabe por quê? Não sai de dentro de casa. A gente acha que a gente está guardando o nosso jovem. É o contrário. Os nossos jovens estão se perdendo dentro de casa. Isso é o mais triste que está acontecendo. Sabe por quê? O pai, ele se mata de trabalhar. Para fazer o quê? Dar o melhor. Só que o melhor é isso daqui, ó. Presença. É o calor humano. Pode dar mole, né, gente? Gente, o melhor é o calor humano. E o calor humano tem se perdido dentro dos lares. O pai e a mãe já não tem mais aquela paciência de olhar dentro dos olhos dos filhos e falar assim: filho, como você está? Como é que está aqui o seu coraçãozinho? Ou ele vira para ele e fala assim: isso é frescura. Não é assim? Isso é frescura. Na minha época não tinha nem tempo para isso. Depressão, isso é coisa do inimigo. Vamos agir diferente. Vamos começar a ouvir, ó, o coração do outro, o coração do seu marido, o coração da sua esposa, o coração de quem está do seu lado. A gente está vivendo no piloto automático.
O dia passa que você não sente. A vida passa, entrou janeiro, nós já estamos em setembro. E se você olhar para trás, o que você fez? O que você plantou? Porque a gente precisa plantar no coração dos nossos jovens, dos nossos filhos, que eles têm valor. E o valor deles não está naquilo que ele faz, está em quem eles são, em quem ele é. Sabe por quê? Se eu colocar o valor dele naquilo que ele faz, ele vai sempre estar procurando tirar a melhor nota. Para quê? Para que ele receba um elogio. Só que a gente não está olhando a forma que ele está usando para tirar a melhor nota. Será que é os caminhos certos? Ou será que é através da cola? Mas a gente está ali fazendo, sabe o quê? Incentivando. Nota 10, beleza. Você viu seu filho estudar? Eu não vi. A gente não está vendo se está estudando, se não está estudando. Mas o final, o resultado final, eu estou lá aprovando. Então a gente está ensinando nossos filhos a não ter caráter. A falta do caráter. A usar coisas. Valorizar mais o que eles fazem do que aquilo que eles são. E o pai precisa, a mãe precisa resgatar isso dentro de casa. Filho, você é importante. Filho, graças a Deus o Senhor me deu um presente para eles se sentirem que eles são úteis, que eles são alguém. Sabe por quê? Porque desde o início a gente vê pais falando assim: por que você nasceu? Para que você veio ao mundo? Meu Deus do céu, você só me dá trabalho. Sabe como o filho cresce? Entendendo que ele é um peso. Entendendo que ele nasceu, mas não é bem-vindo dentro daquela casa. Aí sabe o que vai acontecendo dentro do coração? Vai criando rejeição, vai criando a depressão, vai criando o vazio existencial. Porque se ele não é aceito dentro do lar, alguém vai abraçar essa criança. Aí vem o mundo e abraça e fala assim: você é bem-vindo. Vem cá, vamos estar juntos. Você está sofrendo? Eu cuido de você, te dou carinho. Sabe? Quando as meninas se entregam a qualquer um, ela não se entrega a qualquer um porque ela quer se entregar. Ela quer ser amada. Está entendendo? Está entendendo a importância de você mostrar o amor para o seu filho? Porque quando o tanque de amor dele está cheio, ele não se entrega a qualquer pessoa. Quando eles sabem quem eles são, eles não abrem a guarda para qualquer pessoa. Não é qualquer amiguinho da escola que vai aliciar, como o pastor falou. Porque eles têm dentro da casa dele alguém que senta na mesa com eles e fala assim: conta para mim como foi seu dia. Eles têm alguém que senta na mesa e ouve o coração deles e não simplesmente trabalha e coloca a comida dentro de casa e acha que fez o bastante. Não é assim. Não é assim que funciona. E segundo ponto, nós precisamos reforçar a identidade do nosso filho. A identidade diz quem ele é. A identidade de que ele é filho de Deus. E essa semana eu recebi esse caso aqui, até no grupo do DEPIM, as irmãs colocaram, né? Vocês já devem ter recebido, algumas pessoas, o caso da Noela, uma criança, uma modelo transgênero, mais jovem do mundo. Ela nasceu menino, com 2 anos de idade. Ela não queria colocar roupas masculinas, ela não queria colocar roupa feminina, ela só queria colocar roupa masculina. É um menino que se veste menina. Aos 4 anos de idade, ela mudou para transgênero. Ela dizia que ela não se sentia menino, ela se sentia menina. E a mãe, o pai, levou para a clínica para poder fazer a transição de gênero. Sabe o que é isso? Falta de identidade. Uma criança com 2 anos tem noção do que é certo e o que é errado? Que a Bíblia diz: homem,
Eu fiz macho e eu fiz mulher. Eu não fiz transgênero. A neurociência vai dizer que a criança, ela sente dentro do ventre da mãe. Se uma mãe, ela tinha desejo de ter um filho menino, mas na barriga ela tem um filho, uma filha menina, e se ela ficar na barriga dela, eu queria tanto ter um menino. Por que você não nasceu menino? Eu queria tanto... É menina, mas eu queria um menino. Sabe aquela criancinha que está lá dentro? Ela inconscientemente, ela nasce com o desejo de agradar e atender o desejo da mãe. Aí sabe o que ela acontece? O comportamento dela começa a mudar. Porque ela começa a entender que ela só vai ser aceita se ela for do sexo masculino. Até uns pais que levam uma criança de 2 anos e meio para uma clínica de mudança de sexo, só que pela mentalidade, primeiro faz o trabalho mental para depois fazer a parte física. E uns pais que levam uma criança dessa com 2 anos de idade, a gente não sabe a matéria toda a fundo, mas é um pai e uma mãe que queria uma menina, não um menino. A mãe era binária, que se diz, ela não tem sexo, ela não é nem homem nem mulher. Nem homem nem mulher. Então a gente já percebe a influência que essa criança já teve desde o ventre. Mais na frente eu vi uma reportagem de uma transgênero também que se arrependeu de ter feito a transição de gênero. Ela estava com 17 anos, ela tomou hormônio para virar menino, ela fez a cirurgia de seios para retirar os seios. Quando chegou aos 18 anos, ela começou a ter uma depressão profunda, porque ela foi ter noção de que sem os seios ela não poderia amamentar os seus filhos. Sabe por quê? Porque na adolescência, a modinha de que eu posso ser o que eu quiser, a modinha de que eu posso ser homem quando eu quiser, eu posso ser mulher quando eu quiser, eu posso ser binário, ou seja, eu não tenho sexo nenhum, eu posso pegar todo mundo, que é a moda do mundo hoje em dia, ninguém tem mais sexo. A consequência vem no futuro. Porque hoje eu só olho para o que o mundo está ditando para mim. Hoje eu só olho para aquilo que o mundo está trazendo como normal. É normal, a gente tem que amar todo mundo. A Bíblia fala que a gente tem que amar o pecador, não o pecado. A Bíblia fala que a gente tem que aceitar as pessoas, suportar as pessoas, conviver com as pessoas, mas não concordar com o pecado. Dizer para ele, filho, te amo, mas isso daqui que você faz é errado. A Bíblia fala que não é assim. Você pode tomar essa atitude, sim, mas vai ter consequência lá na frente. A consequência é que você não vai ter uma família, não vai ter filhos. Aonde vai parar a nossa sociedade se a gente não se levantar como pais e renovar a identidade dos nossos filhos? Filho, você não é o que o mundo diz que você é. Você foi escolhido, você é filho de Deus, você foi criado à semelhança do Criador. Não é o mundo que vai ditar que você é homem, que você é mulher. Deus te fez assim, porque Ele quis que você fosse assim. Não deixe que o mundo influencie a sua mente. Isso nós precisamos ter forte dentro de nós, porque isso destrói a vida de uma criança, gente. Isso daqui é uma criança que não tem noção do que é certo e o que é errado. E essa moda do mundo tem entrado. E tem igrejas que estão aceitando isso como normal. Isso não é plano de Deus, é plano do inimigo. E nós precisamos nos posicionar, porque isso tem entrado nas escolas, nas crianças. Eles estão querendo já ensinar para as crianças ideologia de gênero. A criança não tem noção do que é certo e o que é errado. Elas não sabem nem o que é sexualidade, gente. Nem o que é isso, nem como faz o filho. Aí vai dizer que eu posso ser menino quando eu quiser? Pelo amor de Deus. Estão aproveitando a inocência das crianças para implantar aquilo que eles desejam implantar. Então, para transformar a mente dos nossos filhos,
mostrar que eles têm valor, reforçar a identidade, ensinar o amor ao próximo. Hoje a gente vê pessoas tirando a vida de outras por coisas sem valor, por coisas tão poucas, se estressando, brigando. Precisamos ensinar os nossos filhos a ter amor e saber que existe um propósito, que eles foram criados para realizar um propósito na terra. As minhas filhas, às vezes, quando eu saio muito para trabalhar, elas falam: pai, sai não, fica em casa. Por que eu só tenho que sair para trabalhar? Eu falo para ela: filha, porque aquele pessoal precisa de mim, filho. Se meu pai não for lá, vai dar um problema, alguém pode ficar doente, papai precisa ir para ajudar aquelas pessoas. Porque imagina se eu pego e falo para elas: eu preciso para ir porque eu preciso trazer dinheiro para vocês. Eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar a casa, eu preciso botar comida na mesa. Como é que essas crianças vão crescer? Acha que trabalho é bom? Não, vai achar que trabalho é chato. O trabalho afastou o meu pai de mim. Mas se a gente colocar na cabeça delas: poxa, meu pai sai para trabalhar porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito, ele tem que ir lá se ele não for. As pessoas podem ter um problema, ele precisa lá ajudar e reforçar isso nas crianças. Independente de qual trabalho você tenha. Talvez você trabalha igual eu trabalhei com posto de gasolina. Pastor, o que você vai falar? Eu preciso ir lá abastecer o carro, senão as pessoas não vão ter como andar no carro. Eu trabalho lá capinando o quintal. Papai, por que você tem que trabalhar? Se não for, o mato vai ficar alto e as pessoas não vão conseguir passar. A gente precisa pensar nessas coisas. Mas não falar: estou indo trabalhar porque eu preciso trazer dinheiro para casa. Imagina como é que a criança vai se sentir culpada, porque meu pai sai de casa por causa de mim. Se eu não existisse, meu pai não precisava se matar tanto de trabalhar. E a gente gosta de mostrar para as pessoas que a gente trabalha dessa, né? A gente não trabalha nem tanto, mas olha, hoje eu trabalhei. Meu filho hoje, papai trabalhou muito, hein? Saiu cedo, chegou tarde. Imagina a criança olhando para você e falando assim: puxa, eu sou um peso na vida do meu pai. Eu sou um peso na vida da minha mãe, porque ele precisa sair de casa por causa de mim. Então, ensinar os nossos filhos um propósito. E a gente não pode colocar nossos filhos numa redoma de vidro. Não dá vontade de colocar? Dá vontade de colocar. Deixar ninguém mexer. Eu tive uma experiência com as minhas filhas. Elas têm algumas crianças, né, que elas brincam. E um dia elas chegaram em casa com algumas atitudes estranhas, com algumas palavras estranhas. E a gente falou: filha, com quem você aprendeu isso? Com a fulaninha. Aí meu esposo falou assim: não deixa mais brincar com a fulana. Eu falei: meu querido, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu queria colocar essas crianças dentro de casa e ensinar, alfabetizar, ensinar a segunda série, terceira série e não deixar ir para a rua. Eu queria fazer isso. Só que nós precisamos criar os nossos filhos com discernimento do que é certo e do que é errado. Nós precisamos criar os nossos filhos para transformar o mundo, para entender quem eles são, para entender que eles têm um propósito nessa terra e que eles vão influenciar e não ser influenciados. A maior vontade que eu tenho, quando as crianças fizemos 11, 12 anos, ir para um lugar bem afastado de roça e frio, para que elas possam estar bem agasalhadas, com bastante roupa, um lugar assim bem deserto, que ninguém acessa, num sítio de preferência, uma fazenda, a casa lá nos fundos, cachorro solto no quintal. E desse jeito. Na roça, não mais do filho. Não, mas vai ficar tudo trocado lá. Mas eu acredito muito que Jesus vai voltar antes da gente fazer 12 anos. Eu tenho muita fé disso. Fechando essa parte, Paulo vai dizer: jovens, essa palavra é para vocês. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso tem que estar forte no nosso coração de pai. Pai e mãe, vocês precisam ter esse versículo dentro de você como texto áureo. Todas as coisas que me são lícitas. O que ele está querendo dizer? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo eu devo fazer. Tudo eu posso. Porque tem aquela questão: você é crente, né? Você não pode porque você é crente. Não, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sei que isso daqui é errado. Eu sei que isso eu não devo fazer. Deixa eu ver aqui.
Vou ler aqui nessa linguagem que diz assim, 1 Coríntios 6,12: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. E para fechar, como experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Em casa, nós precisamos preparar os nossos filhos para quê? Para saber quem eles são em Deus, para saber amar o próximo, reforçar o valor dele, para que eles possam saber o que é certo e o que é errado, reforçar a identidade dos nossos filhos. E como que a gente começa fazendo isso? A gente precisa declarar sobre a vida dos nossos filhos palavras que reforcem a identidade deles. Qual é o papel do pai e a mãe dentro de casa? Qual é o papel do jovem dentro de casa? Porque essas palavras eles vão declarar sobre a vida deles também. Em Provérbios 18, 21 vai dizer que o poder da vida e da morte está na nossa língua. E quais são as palavras que têm saído da sua boca dentro da sua casa? Tem sido palavras de vida ou de morte? Ela tem abençoado ou tem trazido maldição? Ela tem encorajado ou tem destruído a autoestima dos seus filhos? Ela tem renovado a aliança dentro de casa ou ela tem destruído dentro de casa? Ela tem colocado fogo, como a Bíblia fala, que a língua tem o poder de incendiar, ou ela tem trazido calmaria dentro da sua casa? De uma mesma boca não pode sair palavras de vida e de morte. Nós precisamos escolher a quem a gente vai seguir. E isso a gente precisa reforçar na vida dos nossos filhos. Quem eles são, aonde eles têm que chegar. É o pai e a mãe que dá direção para essa criança. Eles não estão nessa vida sem um propósito, sem um direcionamento. Por isso nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos a real identidade deles. Primeira coisa que a gente declara é: filho, você não é todo mundo. Alguma mãe aqui já falou isso para seus filhos? Sim. Minha avó fala isso para mim direto. Você não é todo mundo. Você não é igual ao mundo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso com nossos filhos, né? A gente que tem meninas gêmeas, a gente tem que se corrigir o tempo todo para não cair nesse erro. A gente fala assim, ó, faz igual sua irmã faz. E sua irmã fez isso melhor, faz assim. E a gente fica comparando. A gente tira a identidade da criança, não instala uma identidade nela e coloca a identidade de outra pessoa. Porque se o tempo todo eu comparo meu filho com outra pessoa, como é que essa criança cresce? Eu preciso o tempo todo estar vendo o que as pessoas estão achando de mim. Porque quem eu sou? Eu o tempo todo eu tinha que me parecer com meu primo, eu tinha que ser inteligente igual a minha tia, igual Ciclano. Não, mas se nossos filhos têm problemas, vamos reforçar aquilo que é de bom, aquilo que é ruim, vamos acertar, corrigir aos poucos, para que a criança cresça e amadureça. Você é obra de Deus, criado de maneira especial, amado por Deus, conhecido por Deus, criado com um propósito único e complexo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é um inútil, você não é rejeitado por Deus. Todos nós fazemos coisas erradas, mas isso não muda o que Deus pensa de nós. Todos nós fazemos coisas erradas, coisas boas, mas não muda a nossa identidade em Deus. O que eu faço de errado muda a percepção como você me vê. Mas o que eu faço de errado não muda a percepção de como Deus me vê. Fato é, se fizermos e andarmos contra aquilo que Deus diz para a nossa vida, o nosso final, o nosso caminho é inferno. Isso é fato.
Mas isso não tira o amor de Deus por nós. Não tira a identidade de Deus por nós. Que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Somos amados. Somos fortalecidos em Deus, edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Não somos criaturas vindas do macaco ou qualquer coisa do tipo. Deus criou a mim e a tua vida com um propósito para essa terra. Que possamos transmitir isso também para os nossos filhos e influenciar eles para eles irem longe, mais e mais crescendo pelo poder do nome de Jesus. Vamos ficar de pé?